Oi, eu sou a doutora Elissa e nós aqui da Clínica Santa Giana preparamos um tema muito importante para falar com vocês nesse Outubro Rosa, que é sobre a preservação da fertilidade. A gente sabe que um diagnóstico de câncer muda tudo, inclusive os nossos planos para o futuro. E se esse diagnóstico for feito numa paciente jovem, isso impacta ainda mais. Mas a gente sabe que mesmo diante do tratamento do câncer é possível preservar o sonho de ter filhos. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Dintzel Belidoni para falar sobre esse assunto. Então sempre que a gente fala de câncer de mama, de Outubro Rosa, eu acredito que a última coisa que vem na nossa mente, na cabeça, é a gente pensar em fertilidade, em engravidar. E isso é o natural, né, para as próprias pacientes. No momento do diagnóstico, o mundo cai e com razão, o foco é no tratamento da doença, né? Mas a janela de oportunidade que a gente tem, o tempo que a gente tem para pensar no pós-tratamento é muito curto. Normalmente entre 1 e 2 semanas entre o diagnóstico e o início do tratamento, e é nesse período que a gente tem de oportunidade para preservar a fertilidade. Então, se a gente está falando em preservação da fertilidade, nesse momento, quer dizer que o tratamento de câncer está avançando, que a sobrevida e a taxa de cura também está avançando, então, por um lado, é um ótimo sinal, e que a gente está pensando no pós-tratamento, a paciente já foi curada, já foi liberada pela equipe de oncologia para engravidar. Então, a gente sabe que as mulheres nascem com a reserva ovariana que vai ter durante toda a vida, então os óvulos são formados ainda quando a mulher é um embrião na barriga da mãe, e a cada ciclo que vai passando, essa reserva vai reduzindo. E os agentes quimioterápicos e a própria radioterapia são tóxicos para as gônadas, são tóxicos para os ovários. Principalmente os agentes alquilantes de quimioterapia, então a ciclofosfamida, que é uma muito utilizada, ela tem uma ação muito tóxica para células que se dividem muito rápido, que é o caso das células ovarianas. E a quimioterapia, mesmo que ela não seja direcionada para a pelve, óbvio que as direcionadas para a pelve são muito mais tóxicas, mas elas também vão ter efeito maléfico aí e reduzir a quantidade de óvulos depois que a paciente terminou o tratamento. E aí muitas vezes essas mulheres que terminaram o tratamento, estão curadas do câncer de mama, vão tentar engravidar e se deparam com uma situação desesperadora, que é descobrir que não tem mais óvulo, né, e que as chances de gestação são mínimas. E é nessa situação que a gente não quer que as pacientes cheguem. Então, é tão grande a importância desse assunto que na ASCO desse ano, de 2025, um dos principais assuntos abordados e fomentados foi justamente o incentivo de que a paciente com diagnóstico de câncer de mama ou dos outros tumores ginecológicos sejam encaminhadas para o fertileuta já no mesmo momento, na primeira consulta que teve o diagnóstico do câncer. E que os dois tratamentos andem em paralelo. Óbvio que um não vai atrapalhar o outro, mas que essa paciente inicie o tratamento do câncer imediatamente, mas também tenha a oportunidade de preservar os óvulos nesse mesmo momento. A ideia de se preservar óvulos, de se guardar óvulos, eu gosto de comparar no meu dia a dia um seguro para carro. É uma coisa que a gente paga, que a gente arca com os custos, mas para evitar muito transtorno caso seja necessário. E com os óvulos é a mesma coisa. O objetivo é que a gente guarde, que a gente faça um pool de óvulos, né, guarde uma quantidade suficiente de óvulos, para que caso eles sejam necessários no futuro, a gente possa utilizá-los. Óbvio que a paciente vai tentar engravidar naturalmente no primeiro momento. Caso tudo dê certo, ela pode até optar por descartar os óvulos. Descartar os óvulos não tem problema nenhum, né? Muito diferente de descartar embriões, que é uma questão que a gente sempre evita, né? Agora, descartar o gameta é muito mais tranquilo. Queixas comuns ou dúvidas comuns que os pacientes têm em relação a isso será que a gente preservar o óvulo não vai atrasar o meu tratamento, não vai atrapalhar o meu tratamento do câncer? E a resposta é não. Isso é muito bem estudado e muito bem estabelecido, né, com muitos estudos bem desenhados, com muitas pacientes, e todos mostraram que não, que o uso dos hormônios para indução da ovulação e que o tempo de indução de ovulação, que normalmente é entre 10 e 12 dias, não atrapalha o resultado do tratamento do câncer de mama e também não atrasa o início desse tratamento, porque justamente se a paciente começar já a indução da ovulação no momento do diagnóstico,
que é o momento oportuno para induzir a ovulação, esse tratamento do câncer de mama também não vai ser atrasado, porque em 10, 12 dias o paciente já está com os óvulos guardados. Então, nada preservar a fertilidade vai atrapalhar no desencadear do tratamento. Então, queria agradecer a tua presença aqui, Ricardo, né, explicando sobre a preservação da fertilidade para os nossos pacientes. E a gente vai abrir uma caixinha de perguntas e deixar na sequência para os pacientes tirarem as dúvidas que tiverem.